Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. O texto do capítulo 19 deste primeiro livro histórico do Reis prendeu uma atenção, porque a Bíblia Sagrada diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Obviamente que aqui nós estamos a trazer à memória o célebre encontro, a cruzada organizada por Elias no Monte Carmelo, a quando do restabelecimento das chuvas em Israel, que tinham sido suspensas por 3 anos e 6 meses. Nesse contexto, no regresso de Elias, ao regressar, a Bíblia Sagrada diz que ele decide fazer uma convocatória de todos os profetas de Baal, de Acera, para que pudessem demonstrar quem de facto é Deus. No contexto, Elias chama os profetas de Baal, porque Acabe e Jezabel, ou Acabe casando com Jezabel, adotou os deuses de Jezabel como seus deuses, e assim Jezabel levou todos os seus profetas, é melhor ser mais direto, todos os seus feiticeiros, para dentro da nação de Israel. E Elias, quando volta, faz a prova no Monte Carmelo, ora a Deus, o Deus que deve responder com fogo, esse será o Deus da nação. O fogo desceu, lambeu o rego, lambeu as pedras, lambeu as águas e tudo o que estava à volta. E depois Elias dá a voz de comando, dizendo: lancem as mãos aos profetas de Baal e de Azera, e todos eles foram consumidos. O texto, aqui no capítulo 19, quando diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Portanto, fala de todo o acontecimento narrado por mim há pouco tempo. Porém, Acabe simplesmente, ou pelo menos é aquilo que está registrado nas Escrituras, fez saber tudo o que Elias fez aos profetas de Baal. Mas não foi simplesmente aos profetas de Baal que Elias fez alguma coisa. Elias também, baixa um bocadinho o som do teclado, Joel, por favor. Elias também fez, portanto, na nação, na atmosfera da nação, o espaço sideral que estava fechado há anos, que nunca mais havia se aberto, as chuvas que nunca mais haviam caído, caíram, portanto, na terra, na nação de Israel. Deste modo, há aqui uma façanha direcionada para todos os feiticeiros de Jezabel, mas também há um benefício realizado em prol do povo e em prol da nação. Eles estavam a gerir e a governar um país em crise. O governo de um país, ou a administração de um governo em crise, é diferente de uma administração de um governo em tempo de fartura. O que eu estou a tentar dizer é que Elias abriu a possibilidade de Acabe e Jezabel fazer uma administração mais à vontade, porque a crise havia terminado. Mas quando Acabe deu a informação a Jezabel, me parece, pela expressão do texto, que aquilo que mais interessou a Jezabel a reter foi o facto de ter morto os 850 profetas de Baal e de Azera, todos eles juntos. Não olharam para os benefícios que causou esta morte. Os benefícios que causou a prova de que Deus é Deus na nação de Israel. Eles teriam outra vez o crescimento econômico, tanto ansiado, tão disputado, tão lutado, por causa da oração ou da intervenção de Elias. Veja que Elias está em uma posição que devia ser ovacionado, mas, segundo as Escrituras, ele foi perseguido. Elias está em uma posição que Jezabel e Acabe deveriam, portanto, amando da lei da honra, amando das boas práticas, chamar a Elias e oferecer-lhe um jantar, um banquete, por tamanha façanha e também, claro, por abrir os seus olhos espirituais e terem percebido que aqueles homens de facto eram fraudes, estavam a enganá-los. Mas a Bíblia diz que o resultado foi o inverso. As Sagradas Escrituras dizem
que quando Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas a espadas, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Na prática, Jezabel disse ao seu esposo: já que você não sabe cuidar deste homem, hoje não quero nem saber quais são os benefícios que essa ação vai trazer ao teu governo, não quero nem saber quais são os benefícios ou o impacto que vai ter no povo, mas porque ele tocou nos meus feiticeiros, eu vou matá-lo. E a Bíblia Sagrada diz, então, nesse texto, um texto em referência, portanto, que Elias ouviu de Jezabel dizer-lhe que amanhã, a estas horas, da mesma forma que os meus feiticeiros morreram, eu também vou te matar. Repare, a volta de Jezabel e a volta de Acabe, não tem ninguém suficientemente corajoso para correr atrás de Elias. São todos, e rigorosamente todos, são covardes e ninguém consegue correr atrás de Elias. Você consegue perceber pela expressão de um dos seus mordomos, quando se encontrou com Elias. A Bíblia diz que Elias disse para ele: avisa para Acabe que eu estou na cidade. Ele disse: não faça uma coisa dessas, porque se eu for ter com o meu senhor, dizer que você está, e depois você ser arrebatado no espírito, eu terei problemas. Isso é a primeira prova. Mas há questões muito mais profundas que fazem com que eles todos tenham medo. Porque por 2 vezes Elias mandou prender Acabe. Primeira vez, um homem com mais de 50 soldados foram ter com Elias. Elias estava no monte. Disseram que nós viemos para lhe prender. A Bíblia Sagrada diz que Elias declara: se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e queima todos vocês que estão aqui. E a Bíblia diz que caiu o fogo dos céus e queimou todos que estavam diante de Elias. Os soldados e o capitão deles foi morto por causa deste fogo. E a segunda vez, Acabe volta a enviar, outra vez, o capitão e mais 50 soldados. A Bíblia diz que Elias respondeu nos mesmos termos: se eu sou homem de Deus, então que desça fogo dos céus e consuma todos vocês que estão aqui. O fogo desceu e queimou todos que estavam lá. A terceira vez, um outro pelotão vai ter com Elias, mas eles estão a mais de 1000 metros de distância e ele já vem a cambalhotar, todos eles. Vêm a cambalhotar e todos eles deitam, pedem desculpa a Elias, diz: perdoa-nos, porque nós só estamos aqui porque nos mandaram. Veja o nível de sentimentos que a própria força policial ou militarizada tem em relação a Elias. Eles temem e tremem Elias. Então, quando Jezabel está a dizer que amanhã ou até amanhã, a estas horas, eu lhe farei como fizeste aos meus profetas, eu lhe vou matar, ela não está a contar com a sua força policial. Ela não está a contar com a sua força militarizada. Ela está a contar com o seu poder e a sua autoridade espiritual. Porque até agora ninguém conseguiu prender Elias e ela sabia que não tinha como prender Elias. O nível de luta não é um nível de luta comum, normal. Eles estão em uma dimensão espiritual. Essa declaração que fez Jezabel em relação a Elias não foi uma declaração comum, não foi uma medida tomada administrativamente. Esta é uma decisão tomada, uma declaração, uma medida que tem um peso espiritual, tem uma força espiritual, tem um peso espiritual por trás desta palavra. É uma declaração espiritual. Aqui há uma praga a ser feita. Aqui há um decreto a ser feito. Até amanhã, a estas horas, conforme fizeste aos meus feiticeiros, eu vou lhe fazer. Isso sugere-nos que os estudos que são feitos em torno de Jezabel estão corretos, uma vez que vários estudos apontam de que Jezabel era de facto não simplesmente a rainha da nação de Israel, mas no mundo das trevas ela também tinha uma posição de rainha. E os profetas de Baal, na verdade, estavam submissos a ela. É ela que ministrava o Espírito, é ela que ministrava a autoridade aos seus profetas. Deste modo,
ela sentiu que o seu reino, caso espiritual, o reino das trevas, aonde ela é rainha, estava a perder, porque há aqui uma ação de Elias que, primeiro, venceu-os espiritualmente e depois venceu no mano a mano, venceu na força carnal. E daqui doravante, então, a Bíblia diz que Jezabel diz: até amanhã eu juro pelos meus deuses. Veja que ela está a envolver os deuses. Eu disse que a questão é espiritual. Ela está a envolver os deuses. Eu juro pelos meus deuses. E que os meus deuses, inclusive, me matam. Eu coloco a minha vida na mão dos meus deuses. Se até amanhã, eles não te façam, ou eu não te faça conforme você fez aos meus profetas. Repara, o que me chama a atenção aqui, e é o elemento pelo qual eu quero trabalhar nesta noite, portanto, para extrair toda a mensagem. Vamos considerar o elemento-chave da exegese desta noite. É esta palavra até. Porque Jezabel determina um tempo a Elias. Portanto, ele usa uma expressão temporal para determinar para ele que o seu espaço de vida está contabilizado até amanhã. A palavra até, ela pode indicar, claro, um limite, mas ela também pode falar de algo que é temporal ou espacial. Ou seja, nós podemos usar o termo do ponto de vista temporal, do ponto de vista de limite e do ponto de vista espacial. Do ponto de vista temporal, nós conseguimos ver vários exemplos desses na Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículos de número 18, a Bíblia Sagrada diz que Deus declarou para o homem: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes pó. O Senhor está dando um tempo para ele, está a estabelecer um limite, e dentro desse limite está a dizer que tem um tempo. Você não vai parar de suar o seu rosto a trabalhar até que te voltes pó. Ou seja, o seu descanso só vai acontecer quando tu te tornares um pó. Enquanto não tornares um pó, continuarás ainda trabalhando no suor do teu rosto, trabalhando. Também conseguimos perceber em capítulo 49, versículo 10 do livro de Gênesis, quando o patriarca Jacó está a declarar para os seus filhos, deixar as heranças para os seus filhos. Quando chega na parte de Judá, ele diz que o sceptro não se arredará de Judá, nem o legislador dos seus pés, até que venha Siló, e a ele se agregarão todos os povos. Ou seja, todos os povos se agregarão depois da vinda de Siló. Aí estava a estabelecer até a vinda de Messias. Ou seja, quem tinha autoridade de reinar sobre a nação de Israel era a tribo de Judá, e a tribo de Judá só perderia o reino quando viesse Siló, nesse caso Messias. Depois de vir Messias, a tribo de Siló deixaria, a tribo de Judá deixaria de reinar e passaria a reinar Cristo, seria o rei. Por essa razão é que Jacó disse que o sceptro da liderança, da visão, não se arredará de Judá, nem o legislador dos seus pés, ou seja, aquele que vai determinar como deve ser o curso do país, até que venha Siló, e a ele se ajuntarão os seus povos. Conseguimos também, ainda pela Bíblia Sagrada, perceber alguns limites que Deus colocou. O próprio Jesus Cristo, falando acerca da vinda, no capítulo 24 do livro de Mateus, falando acerca das últimas coisas, diz que ninguém vos engane, que não será assim até que vocês vejam esses sinais. Os pais se levantarem contra os filhos, e assim sucessivamente. O Senhor fala sinais na área da família, na área da oceanografia, na área da política, na área da economia. Em várias áreas o Senhor vai mencionando sinais. Ele estabelece limites para nós compreendemos que chegou o fim. Até aqui ele está a falar de um limite temporal. Ou até também pode ser usado para limites de inclusão. Portanto, que enquanto se tiver a expressar, portanto, todas as frutas estavam dentro até
até a melancia. Está a falar de uma inclusão. Fulano, ou melhor, todos os itens estavam descritos, inclusive tal item. Portanto, o até fala aqui também de um limite de inclusão de todas as coisas. Mas o até que eu gostaria de expor aqui é um até de um limite temporal exposto por Jezabel, nesse caso, que pode ser e será contextualizada para nós. Eu trouxe aqui o entendimento de que esse até dentro do limite temporal está estabelecer, portanto, uma ação espiritual na vida de Elias. Jezabel está a dizer que até amanhã, a estas horas, os meus deuses vão trabalhar para lhe matar. Ou seja, você não vai passar de amanhã a estas horas. Então, Elias tem 24 horas estabelecidas por Jezabel. Jezabel disse a Elias: em 24 horas você não passa, você vai morrer em 24 horas. Bem, alguém poderia dizer: pastor, é simplesmente palavras, não tem qualquer tipo de influência ou de impacto na vida do indivíduo. Você que pensa? Se você olhar para o texto a seguir, ou ainda nos textos anteriores, você vai ver desde o primeiro capítulo do livro de 1 de Reis, ou 1 de Reis, você vai ver um Elias atuante, militante, um Elias poderoso na sua fala, no seu ministério. Tem dois elementos que marcam de forma indelével a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. O primeiro dele chama-se Moisés, o segundo Elias. Eu falo isso dentro do calendário profético do Antigo Testamento. Dentro do calendário profético do Antigo Testamento, esses 12 indivíduos são os baluartes de dois tempos importantes para o caminhar do povo. Primeiro, Moisés, que foi o fundador da teocracia, ou do sistema do governo dirigido por Deus. E Elias, que vai ser o restabelecedor desse sistema e o precursor do movimento profético. São dois indivíduos, um que marca a lei e outro que marca os profetas. Quando nós falamos do Antigo Testamento, nós falamos da lei e os profetas. Por essa razão é que você vai ver Jesus Cristo a se referir ao Antigo Testamento como a lei e os profetas. E por isso você vai perceber que no capítulo 17 do livro de João, lá no Monte da Transfiguração, quem aparece diante de Jesus é Moisés e é Elias. São os dois baluartes do Antigo Testamento, um que representa a lei e outro que representa os profetas. Você consegue perceber, primeiro, duas ações idênticas que o diabo fez para essas mesmas pessoas. Se você for atrás no livro do Êxodo, no livro da saída, no seu capítulo de números 2, você vai perceber que Moisés, enquanto chamado por Deus para fazer a diferença, ele foi abordado diretamente por pessoas que também estabeleceram uma data limite para a sua morte, ou seja, declararam a sua morte. E a partir daí, você vai ver uma repetição de sintomas que houve em Elias, em Moisés. Glória a Deus. Capítulos de número 2 do livro do Êxodo. Achou? Ok. No versículos de números 14. Está assim escrito: o qual respondeu: quem te pôs, estão a perguntar para Moisés, por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso a Faraó, procurou matar a Moisés, porém Moisés fez o quê? Fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Perceba aqui que Moisés recebe agora ameaça também que ele vai falecer, e a Bíblia Sagrada diz que aí o Moisés temeu e Moisés fugiu. Bom, nós estamos a falar de 12 indivíduos que desde o início de suas vidas nós conseguimos perceber que aqui um historial de um homem valente, de um homem resiliente,
do homem chamado, do homem ungido por Deus, nós conseguimos perceber que em nenhumas vicissitudes que eles enfrentaram, em uma delas eles recuaram, em nenhuma delas, todas elas eles enfrentaram e venceram. Mas quando eles estiveram diante de uma declaração, colocando uma data limite da sua vida, há uma reação partilhada tanto de Elias quanto de Moisés. Veja, no capítulo 19, do primeiro livro do Reis, a Bíblia Sagrada diz que Elias temeu, assim como Moisés temeu. Elias temeu, assim como Moisés temeu, e há aqui uma reprodução de sintomas que são características comuns de quem está debaixo de uma maldição com um tempo determinado. São ações, atitudes, e algumas vezes, ou maior parte das vezes, elas são reproduzidas de forma remota, ou seja, o indivíduo não consegue nem perceber que está a reproduzir tais ações, mas é fruto de uma declaração que foi feita, ou que foi direcionada a estes. Veja, no capítulo anterior, falo de Elias, no capítulo anterior, capítulo 18, ainda no capítulo 17, você vê um Elias que sobe no monte, para tudo, os céus se fecham, 3 anos e meio não chove. Ele vai até ao ribeiro de Querite de forma sobrenatural. O Senhor envia carne, envia pão para ele. Não sabemos até hoje onde o corvo ia buscar pão, se o pão era produzido no céu ou era produzido na terra. O que é verdade é que Elias comia do pão que Deus enviava. O Senhor também enviava carne para ele. Não sei se aonde é que pegavam essa carne, mas a carne chegava até Elias. Elias saiu do ribeiro de Querite, vai até em Sarepta, que é em Sidom, encontra uma viúva. A Bíblia diz que ele nesse encontro multiplica de forma sobrenatural o azeite, a farinha. Tudo acontece num ambiente espiritual e sobrenatural. De regresso a Samaria, ele vai até Acabe, enfrenta Acabe face a face. Diga a Acabe que ele está disposto a mostrar quem é Deus na nação de Israel. É levado uma cruzada para o Monte Carmelo. Deus responde com fogo, queima tudo que estava na sua frente. Ele ordena que matem os profetas de Baal, enfrenta os feiticeiros cara a cara. 850 profetas, ou melhor, feiticeiros contra um indivíduo, e ele vence todos. Alguém que passa por tudo isso, tem alguma coisa que pode impedi-lo ou destruí-lo? Alguém nesta dimensão, nem que o diabo venha personificado cara a cara com ele, ele consegue vencer e consegue destruir, por causa da dimensão espiritual que ele tem. Mas tem coisas que estão acontecendo no mundo espiritual agora, e Jezabel sabe muito bem disso. Jezabel declara e diz para ele que até amanhã você tem 24 horas de vida. Eu não quero nem te ver, não preciso nem me encontrar contigo. Até amanhã, a estas horas, eu vou lhe fazer conforme foi feito os profetas de Baal. E com um detalhe interessante, Jezabel fez essa declaração, mas quem foi levar o recado nem foi Jezabel. Jezabel não se deu o trabalho de ir falar cara a cara com Elias. Jezabel enviou um emissário. Diga simplesmente para ele, sabe esse nível de autoridade espiritual, que você não precisa nem ver a cara da pessoa e declarar a coisa e sabe que vai acontecer. Era exatamente essa convicção de Jezabel. Diga para Acabe, ou melhor, para Elias, que ele vai morrer em 24 horas. Veja as características agora, ou os sintomas agora que Elias vai desenvolver. Número 1, ele perde todo o interesse pela sua própria vida. Não vê razão nenhuma de viver. Na prática, pelas reclamações de Elias, ele estava a dizer: nada que eu faço dá certo, tudo que eu faço dá errado, não vale a pena viver. Ele está a dizer, disse assim, os filhos de Israel abandonaram os caminhos do Senhor. Eu enfrentei essa bruxa, essa feiticeira, venci os feiticeiros. De que me adiantou fazer tudo isso? É melhor parar por aqui. Veja que tudo isso está a ser provocado por uma única palavra.
Para você ver que não é só uma palavra declarada, não é um verbo que foi declarado. Há aqui uma força espiritual que está a oprimir Elias. Elias está debaixo de uma opressão espiritual. A palavra foi declarada até o ponto do espírito de suicídio bater a porta de Elias. Ela disse que você vai se matar, ou melhor, você vai morrer. E o espírito de suicida foi bater a porta de Elias. E Elias agora está dizendo: não adianta viver, é melhor morrer. Por causa de uma palavra que foi declarada, que provocou tais espíritos. Quando ela declarou tal palavra, ela sabia que não ia usar os soldados pelas razões que eu já declarei aqui. Ela sabia que não ia ir ela própria frente a frente com Elias, lutar com Elias para matar Elias. Ela sabia que a palavra declarada era suficiente para chegar até Elias, oprimir Elias e Elias querer se matar. Disse: o nível de feitiço que eu vou fazer na sua vida, você não vai querer mais viver, você vai se matar. O nível de trabalho espiritual que eu vou fazer na sua vida, você vai querer desistir da sua vida. Veja o nível de unção de Elias. E veja como a ousadia dessa feiticeira, Jezabel, de chegar até Elias e fazer tamanha a ameaça. É importante dizer, isso é para você ver que o diabo não teme unção. O diabo teme reação. Não é o nível da tua unção que vai temer o diabo, é o nível da tua reação que vai fazer ele fugir. Se você se deixar ser ameaçado e não reagir, ele te mata. Se você levantar e dizer que eu não aceito uma situação como essa, eu vou reagir, ele vai colocar-se a correr. Não é unção, é a reação. Não adianta você estar todo ungido se não saber reagir. Ele ataca qualquer pessoa, independente do nível da unção dele. Pastor, eu vou todos os dias na igreja, isso não faz ele temer. Pastor, eu oro todos os dias, isso é bom para o teu crescimento espiritual, mas isso não faz ele temer. O que faz ele temer é alguém que conhece aquilo que ele tem. Alguém que sabe que eu fui ungido para destruir mesmo o diabo. É para ele que eu fui ungido. A minha unção não é para o meu irmão. A minha unção é para o diabo. A minha unção não é para a minha esposa. Aliás, é a que mais absorve da minha unção. A minha é a que menos absorve. A minha unção é para destruir o diabo. A minha unção não é para a minha família. A minha unção é para o diabo, é para o inimigo que se levanta contra a minha família. Então, quando se levanta uma ameaça do diabo, eu tenho que entender que é para isso mesmo que eu fui ungido. Eu fui ungido para desfazer as obras do diabo. É por esta razão que eu tenho unção. Para isso, era melhor nem ter a unção. Por que que você tem a unção? Exatamente por causa disso. Mas eu deixo simplesmente o primeiro sintoma. O primeiro sintoma é: ele não tem prazer nenhum na sua vida. Ele não sabe de onde é que estaria esse desprazer. Ele perdeu o prazer da sua vida. Não quero mais viver. Para que viver? Para receber esse tipo de ameaças? Não quero mais viver. Mas são coisas que estão a ser criadas no mundo espiritual. São espíritos que foram enviados para combater Elias, decorrente de uma palavra declarada por Jezabel. Jezabel disse que vai morrer, e esses espíritos agora estão a bater a porta de Elias. A segunda coisa, do sintoma que está em Elias, é o desânimo. Veja que a Bíblia diz que ele pega no seu moço, leva até Berseba e diz: você fica aqui, esquece ministério, esquece profecia, esquece profeta, esquece os teus sonhos, acabou os teus sonhos, porque eu estou hoje a dobrar todo o meu manto profético, estou a colocar na gaveta. Eu desisto da minha vida. E é melhor você também desistir dos teus sonhos. Ou melhor, Elias está fazendo, inclusive, um jovem sonhador, inspirado pelo seu ministério, arrumar também todas as suas coisas e desistir da possibilidade de pensar em ser profeta. Por essa razão que a Bíblia diz que ele passou em Berseba, disse: fica aqui, que eu estou a ir embora. Ele está a se despedir já. Ele está a dizer que não adianta me seguir.
Não adianta andar a mim atrás. Veja que, primeiro, eu disse que é o espírito de suicida. Segundo, é o espírito da desesperança, que faz a pessoa não ter esperança a nada. Tudo que a pessoa vai bater a porta, acho que vai ser como a mesma coisa. Daqui a pouco já não vão mais me atender o telefone, e depois já não vão nem mais querer falar comigo. Isso vai ficar assim em pizza, não vai a lado nenhum. É o espírito que está a oprimir a Elias. Um homem cheio de talento, um homem cheio de unção, um homem cheio de habilidade, um homem que tem um futuro brilhante pela frente. Ele está a ser levado, carregado por causa de uma feitiçaria que foi feita com ele, uma declaração que foi feita em terreno de Quimbanda, dizendo que até amanhã ele morrerá. E tomaram a autoridade de entrar na vida deste homem. E mais do que isso, a Bíblia Sagrada diz que ele, para além de deixar o rapaz, ele foi para o deserto. Ou seja, ele abriu mão das suas habilidades, das suas competências. Disse: eu já não sirvo mais para estar nos meios urbanos, não sirvo mais para estar no meio da concorrência. Eu prefiro abrir mão de tudo e me isolar. Eu vou em um lugar onde não tem concorrência. Eu vou em um lugar onde eu não tenho que lidar com as pessoas. Em outras palavras, o espírito da depressão entrou em Elias. Ele não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer se comunicar com ninguém. Ele quer ficar no seu canto, lidar com ele mesmo, enquanto ele pede a Deus para lhe tirar a vida. Ele pede a Deus para lhe tirar a vida porque ele ainda sabe compreender que ele não pode se tirar a vida. Ele conhece, portanto, essa lei. Por essa razão que ele disse: tira-me a vida, é melhor que eu morra, é melhor parar por aqui. A depressão começa a consumir Elias por causa, atenção, repito, de uma declaração que foi feita no terreiro de Quimbanda, porque lhe foi dada uma data determinada: vai morrer amanhã. E quando essa palavra declarada na vida de alguém sobre o indivíduo que vai morrer, igreja, tudo que está à tua volta, absolutamente tudo, começa a morrer. É por essa razão que o indivíduo deixa de ter a vontade de querer lutar. Tudo que tenta fazer não vai dar certo, porque tem uma data determinada para a vida dele. Todas as coisas que o indivíduo tenta lutar para conseguir se desenvolver, não vai conseguir. Ter uma palavra que foi declarada, ele vai continuar na mesma posição no trabalho, não vai desenvolver, porque a palavra foi declarada. As pessoas vão passar na frente dele, vão crescer, vão desenvolver, vão ser nomeados, mas ele vai continuar ali naquele lugar. Algumas vezes parece desenvolver, mas ele para, porque tem uma palavra de que ela tem que morrer, que não pode se desenvolver. Essa palavra criou toda uma série de vida, ou melhor, de morte à sua volta. Tudo que está ao seu lado morre. As pessoas todas se afastam e ele está completamente isolado. Veja Moisés. Se você olhar para a vida de Moisés, tem uma palavra de morte na sua vida. Ele sai fugindo, disperso, correndo para o deserto. Ele está com 80 anos, andou 40 anos e não conseguiu ganhar nada na vida. Como assim, pastor? Aos 80 anos, quando Deus lhe encontrou, ele ainda estava com as ovelhas do seu sogro. Não tinha nada, nenhuma ovelha tinha. Nada conseguiu crescer na sua vida. Tudo era do seu sogro. Ele trabalhava, os outros é que conseguiam crescer. Ele trabalhava, os outros é que conseguiam desenvolver. Por causa da palavra que estava na sua vida. Ele está no deserto. Não é que ele não está trabalhando, ele trabalhou durante 40 anos. Você já viu alguém trabalhar 40 anos e ainda não conseguiu ganhar nada na vida? Tudo ainda é dos sogros, as ovelhas é do sogro, os cabritos é do sogro, a casa é dos sogros, tudo é do sogro, até a mulher é do sogro também, é filha do sogro dele, tudo é do sogro, por causa de uma palavra que foi declarada para ele, que ele havia de morrer. Veja como a vida desse camarada, ou desse jovem, ou desse senhor, desse ancião, velho, 80 anos, livra-me Deus, chegar a 80 anos e ter tudo ainda do sogro, livra-me Deus, chegar a 80 anos e não conseguir realizar as coisas. Nada dá certo na vida de Moisés. A única coisa que Moisés consegue fazer muito bem até agora é reconhecer quando Deus aparece. E você vê que é possível
Você sentir Deus, mas não ver Deus nas tuas coisas à sua volta. Sentir Deus, que Deus apareceu, mas não ver Deus nas suas realizações. Sentir que Deus está contigo, mas não ver Deus no seu trabalho, Deus na sua família, Deus na sua casa. É preciso você sentir, mas não ver a manifestação e o desenvolvimento dele. A Bíblia Sagrada diz que Elias está frustrado, está acabado. Ele não sabe que a palavra que foi declarada lá atrás, ele não sabe que a palavra que Jezabel declarou, que diz que diante dos meus deuses eu faço já hoje o funeral de Elias. Quando a Bíblia Sagrada está dizendo, é a palavra de Jezabel, está escrito: façam-me os deuses como lhe aprover. Se amanhã, hoje mesmo vamos já fazer o funeral de Elias, e se amanhã não tiver assim, então que eu morra. Se amanhã não tiver morto, que eu morra. Esta, quem sabe, é a parte mais interessante de tudo isso. Como assim, pastor? Porque toda gente que coloca uma data limite na sua vida espiritualmente, ele tem que se oferecer como recompensa se a coisa não acontecer. Ele tem que colocar a vida dele como recompensa. Ele tem que oferecer alguma coisa. Se amanhã não acontecer, ou se não acontecer na vida dele, então que me aconteça tal coisa. Esses são os protocolos espirituais para você determinar alguma coisa na vida de alguém. Tem que haver uma jura, isso do ponto de vista das trevas. Tem que haver uma jura, tem que haver um voto. O tamanho do voto, o nível do voto determinará a eficiência do cumprimento da declaração. Por essa razão é que Jezabel disse que eu me coloco nas minhas mãos. Hoje eu faço o funeral de Elias, eu coloco-me na disposição dos meus deuses também para me matarem se não acontecer na vida de Elias. Se meteu com a pessoa errada. Eu repito, se meteu com a pessoa errada. Glórias a Deus, aleluia. Vai se meter com outros profetas, não com Elias. Se meteu com a pessoa errada, declarou para a pessoa errada, falou para a pessoa errada, enfeitiçou a pessoa errada, fez encantamento na pessoa errada, procurou quimbandas para a pessoa errada, fez o voto para a pessoa errada, fez o ritual para a pessoa errada, porque Deus não vai permitir que alguém ungido nessa dimensão seja enfeitiçado nessa dimensão. Eu vim nesta noite para quebrar datas, destruir datas, todos os atés que foram colocados na sua vida. Nós viemos antecipar e dizer para o inimigo: vai voltar contra o feiticeiro. Quem pode? Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Antes que eu entre para a profunda mensagem, eu quero fazer algumas declarações. Eu declaro nesta noite que todas as pessoas que fizeram declarações contra a tua vida sofrerão as consequências dessas declarações. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo limite que foi estabelecido para a sua vida está a ser quebrado nesta noite em nome de Jesus. Todo limite que foi colocado para a tua família, para o teu casamento, para a tua vida conjugal, está a ser quebrado hoje em nome de Jesus. Todo limite que foi colocado para a tua profissão, para a tua carreira, para o seu desenvolvimento, está a ser quebrado nesta noite em nome de Jesus. Todo limite que foi colocado para o teu noivo, para o teu marido, para o teu filho, está a ser quebrado em nome de Jesus. Todo limite que foi colocado para esta igreja, para os ministros desta igreja, está a ser quebrado agora em nome de Jesus. Todo limite que foi colocado para o teu emprego, para os teus negócios, para as tuas finanças, está a ser quebrado nesta noite. Quem tem autoridade, levanta a sua voz, quebra! E calamagaçada na mana. Como satamacateia, zibracatoiatema, calamacasata, zibrocotoromequeçai, zebocotoromocossata, recatomequetuva, zibracataramacacea.
Levanta a sua voz, quebra, quebra, quebra. Quebra limites, quebra limites, quebra limites, quebra limites. Declara que você não vai morrer antes do tempo. Declara que não vão fazer o teu funeral antes do teu tempo. Declara que a tua carreira não vai terminar assim. Declara que todo limite que colocaram para não casar vai ser quebrado. Recotuia tomateia. Zobra catarama. Ziba catoroma racete. Sabra catoma. Rama katia massa. Aleluia, aleluia. Quebra, 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 quebra limites, quebra limites, quebra limites.